Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo à nossa entrevista especial de hoje aqui no canal Empreender. Eu sou o Márcio Fontinelli e você é meu convidado para a gente discutir alguns temas que vão poder te ajudar na sua empresa e também ajudar você que tem um sonho de abrir o seu próprio negócio. Afinal de contas, 2024 está começando e por que não aproveitar essa oportunidade para realizar o seu sonho ou ampliar a sua empresa. E hoje a gente vai falar sobre qualificação profissional e também crescimento de faturamento, além de franquias. E para isso a gente vai receber a Janaína Boss, que é especialista no assunto. Janaína, seja muito bem-vinda ao canal Empreender. Obrigado pela sua participação com a gente. E Janaína, eu sei que você é empreendedora, você também trabalha numa franquia, né? Tem uma sociedade também em franquias. E eu queria entender um pouquinho, a partir do seu ponto de vista, qual que é a importância da gente garantir a qualificação profissional numa empresa para aumentar o faturamento e conseguir também se destacar cada vez mais no mercado. Tudo bem, obrigada pelo convite, por estar aqui compartilhando um pouco da minha história e essa trajetória no mundo dos negócios. O mundo de franquias, né, ele é um pouco novo. Eu estou nas franquias agora há 2 anos, mas eu já empreendo no nosso negócio, que as nossas franquias são de micro cervejarias, mas no mundo de cerveja eu estou desde 2014. Então foi uma coisa nova que surgiu lá em 2014 para mim e fui buscar especialização. Hoje eu sou sommelier de cerveja também e essa importância de você saber gerir, né, o básico do negócio. Janaína, para a gente entrar um pouquinho mais nesse assunto, para a gente desenvolver ele um pouquinho mais, você falou da sua qualificação profissional, que você investiu nisso para que você tivesse mais conhecimento e fizesse da forma correta, mas quando a gente trata aí de funcionários no caso, por exemplo, Janaína, por que é tão essencial a gente entender a necessidade daquele funcionário e preparar para que ele atenda o cliente da melhor forma, para que ele desenvolva a empresa da melhor forma? Afinal de contas, você está numa área de franquias, por exemplo, mas você não é onipresente, você não vai estar em todas as franquias ao mesmo tempo, você precisa de gente que vai te representar. Então, se aprofundando um pouquinho mais nisso, como é que essa questão pode ser positiva para o crescimento de um negócio? Nós trabalhamos bastante com treinamento, né? Eu hoje fico mais na operação, nós temos 2 franquias em São Paulo hoje, e eu fico mais à frente da operação. Então a gente trabalha muito com a nossa equipe em treinamentos, principalmente o básico, que é o treinamento sobre as cervejas, né? Os estilos, de onde surgiu, a história da cervejaria, enfim, da franquia. Então a gente trabalha muito nesse treinamento. O treinamento ele tem que ser sempre. Então a gente faz pequenos treinamentos diários, faz treinamentos semanais, quinzenais. Então esses treinamentos eles são necessários. O básico precisa ser falado e precisa ser lembrado todos os dias, principalmente para que a execução seja feita da mesma forma em todas as unidades. Lembrando que é a questão do treinamento e também a questão de estar presente, né? Você precisa visitar os espaços para garantir que tudo está funcionando da melhor forma, né? Além da visita aos espaços, você tem que ter uma pessoa em cada unidade que te represente, que seja aquela pessoa de liderança que você confia e que você sabe que vai fazer as cobranças, né? Porque a gente, querendo ou não, precisa ter alguém de confiança e que tenha capacidade para estar cuidando de toda a equipe. Janaína, e a partir da sua experiência também, qual que é a maior dificuldade dessa área de você conseguir desenvolver franquias, tendo também aí, claro, a obrigação de manter a qualidade, de oferecer o mesmo tipo de produto, até porque se o cliente vai numa loja e ele é atendido de uma forma e na outra loja é atendido de outra forma ou com produtos com diferentes qualidades, acaba aí tendo problemas em fidelizar
esse cliente, ou então acaba que ele não vai se sentir mais interessado em voltar a frequentar essas franquias. Então, nesse caso, qual que é o maior desafio aí? Processo, conseguir manter os processos. Nós trabalhamos na área de cerveja e alimentação, cervejaria com restaurante. Então, o processo ele tem que ser o mesmo em todas as unidades, independente do número que for. Então, essa parte de processo é uma parte que a gente leva muito a sério, assim, tanto no processo de atendimento, quanto no processo da cerveja, quanto no processo do restaurante em si, da cozinha do restaurante. E aí, a partir dessa questão desse processo que tem na cozinha, Janaína, como é que vocês preparam os profissionais para que eles consigam garantir a qualidade? Você falou da questão do treinamento, mas como é que é trabalhado isso efetivamente para que ele consiga desenvolver aquele produto da forma como ele tem que ser desenvolvido? Nós temos um chefe de cozinha que faz a criação dos pratos, né? Então, esses pratos são criados, é efetuada uma ficha técnica de cada prato, com os itens, a quantidade, a gramatura, enfim, de todos os itens. Depois, ele é aprovado, né, pelos sócios, enfim, depois a gente começa os treinamentos. Então, é feito uma semana, mais ou menos, de treinamento em cada unidade, para aí a gente fazer o lançamento do cardápio. Janaína, como é que isso reflete no crescimento do faturamento da empresa, que é outro tópico que a gente vai entrar também? Como é que isso pode refletir diretamente ali nesse desenvolvimento para conseguir aí ter um faturamento maior, né, sem aumentar o prejuízo, por exemplo, ou então sem aumentar tanto os custos da empresa? A gente trabalha com as fichas técnicas, né? As fichas técnicas de prato, todas as fichas técnicas, a gente tem o embasamento do CMV, então a gente sabe até onde o custo desse prato deve chegar, e todo esse treinamento, todo esse processo, ele leva numa economia, né? Tanto as percas, a gente consegue diminuir muita perca, mas é uma coisa que tem que ficar cuidando, né? Todo dia, gerenciando isso muito bem, por isso a importância de você colocar profissionais bem treinados, com experiência na área, as pessoas certas nos lugares certos, para você poder ter esse controle, né? Principalmente em restaurante, que o controle é muito difícil, principalmente das percas, e para a gente poder controlar o custo para poder obter os lucros. Agora, a gente fala muito de treinamento de pessoal, mas também tem que ficar atento com relação à contratação dessas pessoas, né? Ter um bom RH faz diferença e é importante ter profissionais ali que estão comprometidos e também que tenham pelo menos a mínima noção do que estão fazendo, né? Como é que fica essa questão da contratação? A nossa contratação, o RH da empresa, a gente recebe vários currículos, né? Então, em cima desses currículos que a gente recebe, a gente faz uma avaliação de cada um, separa alguns e já vai chamando para fazer entrevistas. A gente vem ainda de uma recuperação aí da pandemia, como a gente trabalha na área de restaurantes, né? Foi uma das áreas que mais sofreu com a pandemia. Então, a gente está ainda numa recuperação, né? O movimento não é ainda o mesmo de antes da pandemia. Esse ano a gente prevê que tudo mostra uma grande melhora para esse ano, mas a mão de obra ela está um pouco mais difícil. O que acontece hoje? Muita gente no período da pandemia, principalmente aqui em São Paulo, onde a gente trabalha, muita gente de fora. Então, esse pessoal retornou para suas casas, para seus estados, e poucos retornaram para São Paulo. Então, a gente tem um pouco de escassez nessa mão de obra. E este ano passado, abriu-se muito o restaurante também, o que aumenta a demanda. Então, a gente tem poucos profissionais qualificados, digamos assim, para assumir essas vagas. Então, a contratação fica bem mais difícil. Muitas vezes, numa entrevista, você não consegue pegar detalhes, né? Principalmente sobre comportamento. Porque muitas vezes você contrata pela qualificação do funcionário, mas tem que demitir pelo comportamento. O comportamento é uma coisa que conta muito. E aí está muito difícil essa contratação. A gente
está tentando diminuir o turnover dos funcionários agora, e assim estamos, é uma luta. Janaína, e quando vocês buscam um profissional, qual é o ponto que vocês mais avaliam nele? Qual que é o ponto essencial? Porque tem muita coisa que a gente pode ensinar, mas tem coisas que já tem que vir com quem está ali se candidatando. Então, nesse caso, o que ele tem que ter? O que o profissional tem que ficar atento com relação a isso? E com relação ao empreendedor, a partir do seu ponto de vista, o que ele tem que ficar atento? Assim, eu acho que principalmente, independente da área que for, a pessoa ela precisa ter vontade de aprender, estar disposta a aprender, a passar pelas fases. E isso a gente vê, tem muita dificuldade nisso, né? Que é a pessoa, o comportamento mesmo, né? Como ela se dá com a equipe, como ela se relaciona com a equipe, como ela está disposta, o que ela está disposta. Eu acho que esse é o mais importante, é isso que a gente precisa ficar de olho na hora que a gente vai fazer a contratação. Fazer as perguntas certas. Muitas vezes, aquele mais puxando assim, o temperamento da pessoa, o que ela fez de diferente na última empresa que ela trabalhou, o que ela tem de expectativa para o futuro dela daqui 5 anos, daqui 3 anos. Eu acho que esse é o importante da gente perguntar para a gente poder entender o que essa pessoa espera. E se ela tem um planejamento de futuro, porque normalmente quando a pessoa tem um planejamento, quando ela pensa na frente, quando ela já entra com mais disposição, ela tem mais vontade, ela vai querer aprender, ela vai querer se desenvolver. Tem que ter esse lado, né, Janaína, justamente da pessoa que quer se desenvolver. Afinal de contas, o profissional que quer aumentar a sua vida ali profissional, que quer crescer, ele vai se dedicar um pouco mais, né? Ele vai se esforçar mais em atender a necessidade da empresa e também, né, vai procurar se especializar nisso. Agora, Janaína, é importante ter uma visão também sobre o funcionário, né? A empresa tem que fazer a parte dela também. Não adianta querer ter o melhor profissional, por exemplo, e pagar um salário que não condiz com aquilo que a empresa espera dele, né? Isso é importante. A gente tem dentro da empresa várias metas e um plano de carreira bem legal para os nossos funcionários, e é o que incentiva, né? Muitas vezes não é só isso, é o local, como o funcionário é tratado pela sua liderança, como ele é tratado pelos donos da empresa, pela diretoria. Tudo isso é importante, tudo isso faz parte para você hoje conseguir reter os talentos, né? Tem que ficar de olho nesse ponto também. Não adianta exigir bons profissionais se a empresa também não dá suporte e também não valoriza esses profissionais. Janaína, vou te pedir licença rapidinho só para a gente fazer um intervalo, tá? A entrevista especial volta já. Estamos de volta com a entrevista especial e hoje falando sobre qualificação profissional dos funcionários e, por que não, também, né, dos empreendedores e também sobre crescimento de faturamento, como desenvolver isso. E para isso a gente está conversando com a Janaína Boss, que é especialista no assunto. Janaína, eu queria falar um pouco então com relação ao crescimento de faturamento da empresa. Quando a gente fala isso, a gente não pode esperar que a gente tenha uma determinada atitude, que a gente permaneça com essa atitude e a empresa cresça, né? Afinal de contas, tem que investir cada vez mais. Se eu ficar parado, ali fica parado também. Então é importante ter essa visão também, né? Que é preciso investir também e desenvolver a empresa a partir disso. E a partir da sua experiência, eu queria que você comentasse um pouco com relação a isso. Como é que funciona esse crescimento de faturamento? Como é que eu posso desenvolver a minha empresa para conseguir ter esse resultado? Hoje, o que faz muita diferença para a gente, eu acredito que seja em todas as áreas, é o investimento em mídia social. Esse é o maior investimento para você poder atrair o público e, inclusive, aumentar as vendas e até venda online.
porque a venda online sempre é um plus, né? É uma venda a mais que você está tendo que não conta todas as despesas que você tem de aluguel, enfim, né? Então, o online hoje, ele é muito importante, tem que estar presente, e de preferência em todas as mídias. Instagram, Facebook, TikTok, que hoje é uma das redes sociais, temos aí mais de 100 milhões de seguidores já no Brasil em TikTok. Então, são mídias que é importante, né? É importante você vincular a sua marca para poder criar a curiosidade desse futuro cliente, para poder estar atraindo ele, seja tanto para venda online, tanto para o presencial, né? Para dentro do nosso restaurante. E a gente investe muito em influencers específicos da área de alimentação. Então, a gente trabalha com vários influencers. Esse mês a gente já lançou 4, semana que vem sai mais um. Então, a gente sempre está investindo nisso. Além de que, para nós, é uma cadeia, né? A gente investe nisso para trazer o cliente para casa, para aumentar o faturamento. E, além disso, você tem que ter um bom atendimento das pessoas que estão lá, que vão receber esse cliente. Então, é o treinamento da equipe, junto com todo esse investimento de marketing que a gente faz, de mídia social, além da cozinha e da parte da cervejaria, do controle de custos e da qualidade que você vai estar servindo o prato do cliente. Agora, mídia social é importante, né? Você colocou isso bastante, estar por dentro da internet, usar as redes sociais a favor da empresa, isso faz toda a diferença. Mas tem que ter bastante responsabilidade com relação a isso, né? Afinal de contas, se a empresa não se posicionar bem ali na rede social, pode ser que isso seja um tiro pela culatra, né? Acabe aí, na verdade, prejudicando a empresa e também promovendo ações que vai acabar desmontando a empresa de uma certa forma. Então é importante a gente reforçar isso, né, Janaína? Que a rede social ela é importante, as redes podem ajudar bastante a uma empresa crescer, aumentar o faturamento, mas tem que ter responsabilidade, tem que entender como é que funciona também essa colocação da empresa lá, até para que esse faturamento aumente, mas não de forma desordenada, né? Como, por exemplo, você está acostumado a atender 1.000 pessoas por dia, você começa a anunciar nas redes sociais, esse número aumenta para 2, 3 mil pessoas, mas você não tem material para isso, você não consegue atender essa demanda. Tem que ter essa responsabilidade, né? Tudo precisa de um planejamento, né? É importante ter esse controle, muito de estoque, principalmente, né? E cada campanha que você lança, você está preparado para atender aquele público em cima daquilo que você oferece. Então, isso é muito importante, e até o posicionamento que você tem referente a várias coisas, vários assuntos polêmicos que temos hoje, né? Então, você tem que cuidar muito e estruturar muito com o pessoal de marketing todos os detalhes de cada campanha que você vai fazer. E quando a gente fala em crescimento de faturamento, Janaína, a gente também está falando de investimento tecnológico e também de investimentos com relação ao próprio empreendedor, né? Qual que é o ponto importante disso tudo? Quando você vai ali desenvolver, a partir da sua experiência, quando você vai desenvolver ali um crescimento, como é que a tecnologia pode ajudar? Qual é o tipo de tecnologia? E, acima de tudo, como é que um empreendedor ou empreendedora podem ali se desenvolver para isso, ter um crescimento pessoal para isso também, entender como é que funciona? A gente procura sempre estar renovando, se qualificando, fazendo cursos, enfim, para poder estar sempre entendendo o que está acontecendo, né? A evolução de tudo, principalmente de sistemas. Eu acho que o sistema ele é muito importante para você ter um controle de tudo, tanto de venda, quanto de estoque, quanto de compras, que é uma coisa muito importante para a área de restaurantes. A gente precisa ter esse controle muito certo. Então, a gente procura investir sempre em sistemas de compras também, controles de cartão de crédito, de gastos. Então, a gente cuida muito com essa parte, é muito importante a tecnologia nesse sentido para a gente.
e principalmente está sempre buscando qualificação, né? Fazendo curso, treinamento, enfim, a gente sempre está buscando algo novo. Você falou em qualificação e também buscar, né, consultoria. É importante também ter esse ponto, né, Janaína? Além de fazer os cursos, também é importante buscar profissionais que possam ajudar. Vale a pena contratar um consultor, por exemplo, né? Vale a pena contratar, principalmente se você tem algum problema específico em alguma coisa que você não consegue ter o controle de tudo, né? Você não vai conseguir, às vezes, ter acesso a algumas informações. Então, é sempre importante você estar buscando um profissional daquela área que tem experiência naquilo que você precisa para ele estar te solucionando. Às vezes, você contratar até antes de alguma ideia, alguma coisa que você queira fazer, você contratar uma pessoa antes, ela pode encurtar um caminho aí e facilitar muito. E aí eu te peço até para você fazer uma reflexão. O Brasil é um país que está começando a empreender mais, então a gente está tendo menos mão de obra. Historicamente, a gente é um país de mão de obra. As pessoas costumam fazer faculdades para buscar bons empregos, por exemplo. Era uma cultura que existia antigamente. Hoje em dia, as pessoas querem abrir o seu próprio negócio. Então, eu queria que você fizesse uma reflexão a partir disso também, nessa questão de como pode melhorar isso, essa questão da mão de obra, como conseguir aumentar esses pontos, talvez aumentando o salário, aumentando os benefícios, ou tendo um trabalho mais flexível, enfim. E também como é que fica essa questão cultural do país que está mudando, né? A gente está vendo essa mudança. Eu não sei se somente porque ultimamente eu vejo que não é a questão do salário em si, não é isso que importa, por pesquisas que a gente já aplicou, enfim, junto com a equipe, às vezes é a questão da pessoa se sentir valorizada. Como a empresa trata os seus colaboradores, o que a empresa faz, né? Seja o ambiente de trabalho, seja até a própria maneira de você tratar a pessoa no dia a dia. Esse tipo de valorização é uma coisa que eles estão que pega mais assim para eles, não é nem a questão de salário. Então eu acho que a gente precisa rever essa parte, como a empresa se posiciona perante os seus funcionários, o que a empresa oferece, né? Não só em dinheiro ou benefício, plano de saúde, enfim, naquele dia a dia dele, né? Uma boa alimentação, um ambiente legal. Eu acho que são essas coisas que eles valorizam mais hoje do que simplesmente um salário. Exatamente. Nem tudo é dinheiro, né? A gente está buscando aí muito reconhecimento profissional, né? E local saudável para trabalhar, né? Tem um horário de trabalho mais flexível, enfim. A gente tem que pensar muito nesse ponto, porque a questão da mão de obra no país não passa só pela educação. A educação também é um fator importante com relação a isso, mas as pessoas já têm buscado cada vez mais esse crescimento. E com relação à cultura, então, do empreendedorismo que o Brasil está mudando, que eu tinha te perguntado um pouco antes, como é que fica essa reflexão em relação a isso? O país hoje tem mais essa visão, por isso que isso afeta também um pouquinho mais na questão da mão de obra? O Brasil sempre teve essa característica muito empreendedora, né? As pessoas sempre gostaram de empreender e eu acho que hoje, com as redes sociais, com a internet, facilitou muito, né? De você conseguir o conhecimento básico de como montar uma empresa ou, enfim, daquilo que você quer fazer sem custo, né? Você tem acesso gratuito a muita informação. Na internet tem muitos cursos legais, o YouTube também está aí com muita informação. Então eu acho que isso ajuda a incentivar também, e a pandemia, querendo ou não, foi um alavancador de muita gente, né? Quem ainda estava com aquele medo de empreender, de fazer alguma coisa, ali na pandemia teve que fazer alguma coisa para se virar. Então eu acho que a pandemia também foi um alavancador grande aí para o pessoal começar a investir. Janaína, muito obrigado pela sua participação aqui no canal Empreender. A nossa entrevista foi realmente bem diferente, né? Afinal de contas,
é bom ter esse ponto de vista, né? De um ângulo mais aprofundado de quem já empreende nessa área, de quem já trabalha com franquias. Afinal de contas, a partir das dores, a gente consegue soluções. Muito obrigado pela sua participação, viu? Eu que agradeço. A nossa entrevista especial fica por aqui. Obrigado pela sua audiência e se você perdeu algum ponto, é só procurar a gente no YouTube, canal Empreender. Coloca lá na busca, tá bom? Combinado? Eu aguardo você aqui nos nossos próximos programas. Canal Empreender. Assistir já é um bom negócio. Tchau!